Caríssimos irmãos e irmãs, nós chegamos num momento crucial na narrativa do Evangelho que hoje nos é apresentada, e é o momento da grande revelação a respeito da identidade genuína de Jesus. Ele que num primeiro momento pareceria ser apenas mais um homem que está fazendo coisas grandiosas, agora por revelação divina. E não é uma revelação divina porque o céu se abriu, Deus falou lá do alto, ou eles experimentaram coisas grandiosas. Não, é uma revelação divina que foi dada no interior do coração de um homem, Pedro, que recebe um novo nome aqui, né? E essa identidade nova de Jesus que aparece agora através dessa revelação, ela é o fundamento, a base sobre a qual será edificada a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Assim que Pedro diz para Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então veja que coisa interessante, até aqui não se fala de igreja, mas a partir desse momento, a partir da revelação de quem é Jesus, de fato, a igreja é fundada. Por quê? Porque a igreja vai continuar o mistério da salvação, vai continuar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os tempos, por todos os séculos, por todos os lugares, até o fim dos tempos. Vamos tentar compreender melhor isso daqui. Essa é a ideia central daquilo que eu quero falar para vocês. Vejam só, não é demais trazer de volta um tema que talvez todos vocês já tenham ouvido, que é o seguinte: antes da vinda de Jesus, o povo de Israel desesperadamente esperava por um libertador. E meus queridos, façam um momento agora de reflexão a respeito da vida de vocês. Quando nós temos esperança de que nós damos conta de conseguir resolver alguma coisa da nossa vida, de que nós conseguimos fazer aquele trabalho específico que nos foi dado, de que nós conseguimos de fato concorrer àquela vaga de emprego, de que damos conta de passar naquele vestibular, de curar aquela doença e por aí vai. Quando nós temos claro diante de nós que nós damos conta de fazer essas coisas, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente luta por isso. E reza também, muitos também rezam, pedindo a Deus graça, ajuda para fazer isso. Mas existem situações na nossa vida que são simplesmente impossíveis de serem resolvidas por nós mesmos. Por exemplo, uma situação de infertilidade em um casal que está desesperado para ter filho. Como é que faz isso? Como é que resolve isso daqui? Ou um outro exemplo, de repente surge dentro da família, na pessoa do pai, na pessoa da mãe, em qualquer outra pessoa dentro da família, surge um distúrbio psiquiátrico grave. Sei lá, a pessoa manifesta transtorno de bipolaridade, algo que até o momento parecia que não era tão grave, tão exigente, mas depois com laudos, né, de psiquiatras, de psicólogos, fica claro, meu Deus, a coisa é grave. Ou então, a situação política do nosso país se degringola de tal forma que nós já não vemos mais solução nenhuma, senão mudar do país. Isso para quem pode, né? Para quem pode. Vejam, gente, que situações como essas, sejam situações de restrições meramente biológicas, como uma doença ou uma infertilidade, ou restrições de tipo político, social, o que é que isso faz conosco? Com os nossos corações? Faz com que nós queiramos e peçamos por uma resolução divina. Quando nós percebemos que já não damos conta mais de resolver as coisas por conta própria, nós passamos a esperar de alguém mais poderoso do que nós, que tem mais força do que nós para resolver essa situação. Não à toa, o que nós temos visto ultimamente no espectro político brasileiro é justamente uma expectativa muito grande de uma única pessoa dar conta de resolver os problemas de toda uma cultura, de toda uma sociedade, de todo um país de quase 300 milhões de pessoas. Seja essa pessoa ligada a ideologias mais à direita ou à esquerda do espectro político, não interessa. A verdade é que existe uma ânsia
o anseio de que esta pessoa que governe o país resolva todos os nossos problemas. E vejam, nós muitas vezes cobramos dos políticos, inclusive, algo desse tipo. Nós muitas vezes exigimos de um político algo desse tipo. É que nem precisa ser presidente do país, não. Traz mais para perto mesmo. Por que você não resolveu o problema de asfalto lá da minha rua? Tá cheio de buraco na minha rua, não vou votar no você de novo, hein? Nem é atribuição do cara lutar por isso daqui. Nós estamos lá malhando. Por causa dessa necessidade que nós temos de ter alguém com mais força, com mais poder do que nós, para resolver problemas que nós mesmos não damos conta de resolver. Entender isso daqui, né? Existem situações que nós damos conta de resolver e a gente vai lá e resolve. Existem outras situações que nós não damos conta de resolver, mas gostaríamos de ver resolvidas, e por isso a gente busca alguém mais poderoso para poder resolver. No caso, vamos falar de Deus. Vou para Deus, vou fazer uma novena daquelas poderosas, rezar o rosário todo dia, participar da missa todo dia, confessado, comungar todo dia. Senhor, o Senhor vai ter que me dar a graça. Alguma graça Ele vai dar. Não sei se é essa que você está pedindo, mas alguma graça Ele vai dar, com toda certeza. A situação do povo de Israel até a vinda de Jesus era essa. Eles estavam enfrentando problemas que eles já não davam mais conta de resolver, situações que eles não conseguiam resolver por conta própria. Justamente por isso, eles ansiavam por alguém que tivesse poder suficiente para resolver aqueles problemas para eles. E o problema, basicamente, era o problema da salvação. O povo de Israel esperava por um libertador para ser salvo, mas ao mesmo tempo, muitos deles, a maioria deles, poderíamos até dizer, esperavam um libertador para elevar aquele povo, aquela nação, sobre todas as outras nações, para ser o povo mais poderoso do mundo conhecido até aquele momento. O povo mais poderoso até aquele momento era o do Império Romano. E Israel pensava que quando esse esperado viesse, ele iria elevar o povo ao posto máximo e iria governar, fazer Israel governar todos os povos, dando poder a Israel. Muito bem, como era o nome desse esperado? Quem era essa pessoa que eles esperavam? O Messias. Era o Messias. Quando vocês ouvem essa palavra no Antigo Testamento, lembrem-se disso. Esta é a pessoa que o povo espera e que irá resolver os problemas difíceis que eles estão vivendo, o sofrimento grande que eles estão passando, justamente porque eles não têm a quem recorrer. Então eles estão esperando por esse Messias. O grupo dos 12 apóstolos foi formado por 12 judeus que esperavam o Messias, que rezavam por isso. Jesus os chama, diz para eles que os fará pescadores de homens e não mais pescadores de peixes, como era próprio da profissão deles, e os leva para junto de si. Ao longo do tempo, o que é que Jesus vai fazendo? Jesus faz duas coisas basicamente com o grupo dos apóstolos, com os 12. Ele mostra uma porção de coisas que ele é capaz de fazer, milagrosas, cura a gente, exorciza possesso, ensina as pessoas, mostra como que se deve cuidar das pessoas e por aí vai. E eles vão rodando aquele território na medida em que Jesus vai anunciando a palavra, vai realizando essas ações, esses milagres e por aí vai. E ao mesmo tempo, a segunda coisa que Jesus faz com esses apóstolos é o seguinte: ele une eles para a sua intimidade, para mais perto de si, ensina coisas para eles que ele não ensina para todo mundo, porque quer dar a eles uma missão especial. Por causa disso, os apóstolos que convivem numa maior intimidade com Jesus poderiam dizer melhor quem é Jesus do que as outras pessoas. Quem é que te conhece mais? Alguém que te conheceu hoje ou seus pais que te conhecem por toda a vida? Família, né? A família nos conhece muito mais, porque viveram conosco, convivem conosco, sabem da nossa intimidade. É claro que existem muitas situações aqui, não vamos entrar em detalhes, né? Mas enfim,
Essa é a ideia. Quem está na intimidade conhece melhor aquela pessoa. Quem não está na intimidade tem só um vislumbre do que é aquela pessoa, embora aquele vislumbre não seja mentira. E é nessa situação, é nesse contexto que se inicia o evangelho de hoje. Jesus vira para os apóstolos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ora, nós temos aqui diante deles, diante de Jesus, 12 homens. Mas Jesus não quer saber deles. Jesus quer saber dos outros homens, dos outros que estão vendo ele realizar uma porção de coisas, mas não estão na intimidade. E a resposta dos apóstolos para essa pergunta mostra justamente isso, que aqueles que não estavam na intimidade com Jesus percebiam, em primeiro lugar, que Jesus tinha algo de especial, que ele não era comum. Em segundo lugar, percebiam que Jesus poderia ter algo de ainda mais especial, e por isso começam a dizer: olha, alguns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou, como Herodes. Outros dizem que tu és Elias, o profeta esperado que haveria de vir antes do fim dos tempos. Outros dizem que tu és Jeremias, o grande profeta, que sofreu muito, que foi muito maltratado. Ótimo. Jesus então pergunta para os 12: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele faz duas perguntas, vejam. Uma para os homens do lado de fora, outra para os de dentro da intimidade: e vós? E aí, o que eu queria saber de vocês, não precisa me responder, meditem aí no coração de vocês, mas o que eu queria saber é: que tipo de conhecimento nós temos do Cristo? Nós fazemos parte daqueles que olham Jesus de longe, percebem a sua ação de longe e até reconhecem que de alguma forma ele tem poder para fazer uma porção de coisas, mas assim, a gente só se aproxima de Jesus quando é interessante para nós, quando nós queremos alguma graça especial, ou para meramente cumprir o preceito dominical, para não ficar sem ir à missa no domingo e assim ficar em pecado mortal e depois ter que se confessar, ou qualquer outra coisa que nos faz ter um contato bastante distante de Jesus. Nós fazemos parte desse primeiro grupo e, em se tratando disso, não sabemos quem é o Cristo, não temos noção de quem ele seja de fato, ou nós fazemos parte do segundo grupo, o vós, para quem Jesus dirige a pergunta diretamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus perguntasse isso para vocês hoje: quem é que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para você? Quem sou eu? O que é que você iria responder? A resposta padrão talvez, né? Senhor, tu és o Filho de Deus, eu creio nisso. Ok, é o Filho de Deus, e Deus tem poder para transformar todas as coisas, certo? Então, se você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, por que não colocar em prática aquilo que Ele pede? Por que não executar aquilo que a gente ouve vindo dEle e depois fazer com que isso se transforme em nós numa ação continuada de transformação interior? Vejam, gente, que não é fácil testemunhar esta fé no Cristo, porque exige de nós um comprometimento com esta palavra. E quem não tem intimidade com o Senhor não vai entender o que é que significa seguir alguém que é filho de Deus. E é por isso que Jesus não faz esta pergunta para os homens, para os outros, para os do lado de fora. Ele faz para os de dentro, é para vós, é para os de dentro, que convivem comigo, que me ouvem falar, que sabem da minha índole. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro poderia ter dado uma resposta mais adequada àquele conhecimento que eles estavam tendo por causa da intimidade que eles tinham com Jesus, mas a resposta de Pedro, ela ainda vai muito além de qualquer outra coisa. O que Pedro responde aqui não é fruto da sua investigação, do seu olhar, da sua experiência, não. Pedro recebe uma revelação do céu.
Do céu vem uma revelação, toca o coração de Pedro e ele responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Lembra o Messias desejado? O Messias esperado? O libertador? Pois é, os apóstolos agora entendem. É Ele, está na minha frente. Meu Deus, eu rezei tanto por Ele, eu esperei tanto por Ele, eu desejei tanto que Ele viesse, e Ele está na minha frente, é Ele. A segunda parte da resposta de Pedro é: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ninguém havia falado de Jesus desta forma até este momento. Haviam chamado Ele de Filho de Deus, mas não nesse sentido, o Filho. Isso aqui é diferente. É uma profunda revelação da natureza de Jesus como o Messias, o libertador, aquele que veio de fato para resolver os problemas do antigo Israel, para salvar aquele povo, e é o Filho de Deus. Ele é ao mesmo tempo as duas pessoas. O povo de Israel não imaginava que Deus tivesse filho. O povo de Israel esperava um eleito, um libertador, homem como eles, que fosse libertar aquele povo. Mas agora eles se dão conta de que esse libertador é também Deus. É ao mesmo tempo o libertador e é Deus. Isso é grande demais, é muito grande. Jesus, quando percebe que eles receberam essa revelação do Pai, então funda a igreja de alguma forma, né? A fundação da igreja, na verdade, é todo um processo, né, gente? Todo o período de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, ali na sua vida pública, é um processo de formação da igreja, que vai começar a agir mesmo a partir de Pentecostes, lá no recebimento do Espírito Santo. Mas aqui Jesus indica, melhor dizendo, qual é o fundamento da igreja, que não é Pedro. O fundamento da igreja não é o Papa. O Papa é um símbolo da unidade dos cristãos que estão unidos ao redor de uma fé, e esta fé é o fundamento da igreja. Qual fé? A de que Jesus é o Filho de Deus e pode nos salvar. Este é o fundamento da igreja. E sendo assim, a igreja que vem em continuidade com todas aquelas histórias do Antigo Testamento, tudo aquilo que aconteceu de alguma forma é a nossa pré-história, que a história da igreja de fato começa com os apóstolos, mas lá no Antigo Testamento nós temos a nossa pré-história. O que é que essa história está contando para nós? Essa história está contando para nós que um Deus, o Deus verdadeiro, se fez homem para salvar o seu povo e aceitou morrer por este povo, ressuscitando no fim, dando esperança para esse povo. E é por isso, meus irmãos, que hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, em 2023, hoje este evangelho é ainda atualíssimo. É muito, muito atual, porque o Senhor está perguntando para nós quem nós dizemos ser Ele. A depender da resposta que nós tivermos para isso daqui, muda a nossa atitude com relação a Ele. Quem é Jesus? O maior psicólogo que já existiu? Ótimo, então vou lá fazer uma terapia com Ele. Quando eu tiver finalizado todas as minhas sessões, eu vou para casa e vou cuidar da minha vida. Quem é Jesus? O maior mestre que já existiu? Ótimo, então eu vou fazer umas disciplinas com Ele, vou fazer um pós-doc com Jesus, e aí depois Ele vai me dar um diploma, e eu vou para casa dizendo: aprendi com o mestre dos mestres, o grandioso, o maravilhoso, Jesus Cristo. Quem é Jesus? O maior filósofo que já existiu? Ótimo, vou lá então aprender um pouco em como buscar a verdade, e Ele vai me ensinar a buscar a verdade, e depois eu vou seguir a minha vida. Mas nenhuma dessas respostas, gente, nenhuma dessas respostas faz com que nós vinculemos o nosso coração diretamente ao dele. Todas essas respostas, Jesus como o maior psicólogo, o maior mestre, o maior pedagogo, o maior filósofo, todas essas respostas fazem com que nós estejamos unidos a Cristo apenas em relação àquilo que nós queremos receber dele. E depois que nós recebermos aquilo, aí já não precisa mais ficar unidos a ele. A resposta genuína é: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Porque sendo Ele Deus, Ele nos abrirá a eternidade. E enquanto essa vida não acabar, nós precisaremos do Cristo. E mais ainda depois da outra vida, porque o céu se resume em Deus.
Ouçamos, portanto, Jesus fazer esta pergunta para nós. Reflitam sobre isso. Eu sei que as minhas palavras aqui hoje, talvez tenham ficado num plano um tanto quanto abstrato, e seria preciso concretizar um pouco essas palavras, trazer elas para a vida mais próxima de nós. Mas isso é com vocês. Vocês precisam refletir sobre isso. Jesus está perguntando para nós: quem sou eu para você? Como é que você me trata? E a depender da resposta desta pergunta, nós iremos modificar o rumo das nossas vidas. Lembrando que nós queremos um libertador. Nós precisamos de um Salvador. E não estamos aqui à toa. Eu não sei porque que você veio na missa hoje. Se foi para cumprir apenas o preceito dominical, se foi para cumprir uma tradição familiar, se foi porque você realmente estava ansioso por ouvir a palavra de Deus e comungar o corpo de Cristo, eu não sei. O que eu sei é: Jesus é o Filho de Deus para todos. E seria bom que todos reconhecessem isso, para que passassem a depender mais dele, e assim serem mais felizes. O Filho de Deus é capaz de nos libertar. O Filho de Deus é capaz de nos salvar, de nos dar esta vida verdadeira, genuína, que nós tanto desejamos. Então vamos até Ele e peçamos a Ele: Senhor, talvez eu não te veja tanto como o Filho de Deus, mas eu quero ver. Aumenta a minha fé, me ajuda a ver. Eu quero ver. Talvez, Senhor, o Senhor para mim seja um Deus muito distante, lá longe, que não toca a minha vida, cujas palavras não fazem sentido perto daquilo que eu ouço no meu dia a dia, cuja igreja já está muito antiquada, atrasada com relação a tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Senhor, eu não consigo entender. Senhor, eu não consigo ver. Senhor, eu não consigo aceitar. Aumenta a minha fé, dai-me fé e me ajuda a enxergar o que o Senhor quer que eu enxergue. Nessa atitude, queridos, continuadamente pedindo a Deus: aumenta a minha fé, nós iremos ver. Mas é preciso perseverar e pedir a Ele a fé, para que vejamos o Filho de Deus agindo, o libertador, o Messias, que quer nos salvar e nos fazer felizes. Isso é com vocês. Peçam a fé, sejam sinceros com Jesus. Já nessa missa, sejam sinceros: eu não acredito que o Senhor é tudo isso. Ou então, eu acredito, mas não vejo nada disso. Ou então, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Falem e esperem dele uma resposta. Se não hoje, uma hora ela virá, mas é preciso perseverar no pedido. Ele dará a resposta, porque o que Ele mais quer fazer conosco é se revelar a nós, para que nós sigamos os seus passos que Ele vai indicar, de maneira muito particular, na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.